Questões de matemática para colégio militar. O objetivo dessa nova série que estamos inaugurando aqui é mostrar questões de matemática que têm chance de cair na prova do colégio militar. Poxa, mas e colégio naval, Epicária, etc? Já tem 3 séries chamadas de questões de geometria, questões de álgebra e questões de aritmética, que são basicamente questões que eu tiro de Olimpíadas de Matemática e de outras fontes. Essa nova série é focada no Colégio Militar 6º ano. Então, nesse início, estamos utilizando muitas questões de Olimpíada de Matemática, tá? Olha, se você viu uma questão que caiu na Olimpíada de Matemática, qual é a chance dela cair novamente no Colégio Militar? Vamos dizer assim, como é que eu poderia estimar isso? É uma chance de 1 em 1000. Poxa, mas isso é muita coisa. Se você estudar muitas questões que caíram na Olimpíada de Matemática e em outros exames, você tem chance de encontrar algumas parecidas com elas na prova do Colégio Militar que você vai fazer. Por exemplo, essa questão aqui é a questão que vou fazer agora nesse vídeo, tá? Essa questão caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática para o 6º ano em 2011. E olha só que interessante, caiu em 2011. E daí? Tinha 20 questões naquela prova. E mais 20, cada ano tem 20 questões, certo? Mas acontece que essa mesma questão, não idêntica, mas bastante parecida, ela caiu depois em 2014 na prova do Colégio Militar de Brasília. Só que não era com cubos desse tamanho, era um cubo um pouco maior. Mas a ideia é a mesma e o conceito que você usava ali era o mesmo. Então, quem resolveu essa questão aqui previamente, né, da Olimpíada Brasileira de Matemática, levou vantagem na prova do Colégio Militar de Brasília em 2014, quando apareceu essa questão aqui parecida, né, mesmo estilo. E olha só que interessante, naquele mesmo ano, essa questão também caiu na prova do Colégio Militar de Juiz de Fora, só que o cubo era diferente. No caso, não era um cubo, né? Ele era um paralelepípedo, tinha um número maior de cubos aqui, mas o conceito é o mesmo, a resolução utiliza o mesmo princípio. E aqui caiu também na prova do Colégio Militar de Recife, 2014, tá vendo? Então, o pessoal que fez essas provas do Colégio Militar aí, que conhecia questões de Olimpíada, levou vantagem aí. Olha aqui um outro exemplo. Isso aqui é uma questão que caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática em 2009. Você tinha aqui uns sólidos geométricos, uma pirâmide, um cubo com outro cubo em cima, aqui um outro cubo e aqui um cilindro. E a questão perguntava o que você ia enxergar se você olhasse isso aqui de cima, né? Como se tivesse uma câmera no teto e mostrasse isso. Aí você tinha que descobrir, vou ver isso, isso ou isso, né? Ah, mas que coisa boba. Você tem que ter um pouco de noção espacial para resolver isso. Claro, uma pessoa que não viu essa questão e conhece geometria espacial, tem chance de resolver essa questão tranquilamente. Agora, olha só o que aconteceu. Colégio Militar de Fortaleza, em 2014. Uma questão muito parecida. Você tem que dizer o que você vai enxergar se você olhar de cima. Só que os sólidos geométricos eram um pouco diferentes. Claro, a questão nunca cai idêntica, mas cai no mesmo estilo. Então, por isso, nessa nova série de vídeos, eu vou resolver um montão de questões da Olimpíada Brasileira de Matemática e de outras provas de concursos. Quem tem o livro Matemática para Vencer vai encontrar também mais de 100 questões da Olimpíada Brasileira de Matemática. Grande parte está resolvida e outra parte não está resolvida, mas tem as respostas. Bem, eu resolvi as mais difíceis, na verdade, né? Faz parte do seu estudo você lutar com a questão, matar a questão. Isso é o que é importante. Essa aqui, por exemplo, é uma questão que está lá na página 15 do Matemática para Vencer e tem a solução aqui e tal. A questão perguntava quantos palitos são necessários para formar 100 quadrados. Então, o princípio que você usa para resolver essa questão, tcharam!
Prova do Colégio Militar de 2016, caiu uma questão que usa o mesmo princípio, só que ao invés de quadradinhos com palito de fósforo, era com grades utilizando barras de metal. E é uma questão tranquila de fazer para quem já fez questões desse tipo. É claro, quem nunca fez uma questão desse tipo, se estudou bem, se preparou bem para o concurso, provavelmente vai conseguir resolver, mas vai perder um pouquinho de tempo na hora da prova, vai quebrar a cabeça, né? Um tempo que você podia aproveitar para estar fazendo outras questões, você às vezes vai demorar muito para resolver uma questão dessa, que você está vendo pela primeira vez uma questão desse estilo. Então é importante que você conheça previamente, lá do seu estudo, as questões clássicas. Então, se você está estudando pelo Matemática para Vencer, manda brasa. Aqui está dizendo que tem 900 questões de concursos, 700 são de colégio militar. As outras 200 são a maior parte Olimpíada de Matemática. Agora, você vai lá e vê resolução de questão de Olimpíada de Matemática, como essa aqui. Aí chega lá na prova do colégio militar, cai uma parecida. Se você viu a solução de uma antes da prova, você vai conseguir resolver uma outra que seja parecida, com cubos um pouco diferentes, maiores, menores, um sólido com outro formato? É porque apenas ver a resolução da questão da Olimpíada de Matemática não é suficiente para o seu estudo. Você, além de ver resolução de questão que caiu em prova, claro, você vai tentar resolver antes de ver a resolução, mas você também vai estudar teoria relacionada com isso, você vai fazer um monte de exercícios, aí sim você vai ter a capacidade de ver uma questão e resolver outra questão parecida, porque você não viu apenas a resolução, você aprendeu a pensar, não é isso? Muito bem, eu vou resolver então essa questão da Olimpíada Brasileira de Matemática. A ideia é muito simples. Tem aqui um cubo de madeira e ele foi todo pintado de vermelho. Depois que a tinta secou, o cubo foi serrado em 27 cubinhos menores. Foi serrado ao longo dessas linhas, né? Então, esses cubos vão ficar com uma parte pintada de vermelha, que seria o correspondente à casca, né? Essas superfícies externas. E o miolo, a parte interna desses cubos, foi pintada de branco. O problema é saber qual é a razão entre a área da superfície total vermelha e da superfície total branca. Vou resolver esse problema aqui de duas formas. Eu vou apresentar então a primeira resolução para essa questão aqui. Nós temos vermelho por fora, claro, nessas três faces aqui, e nas outras três faces que não estão aparecendo, que estão lá atrás, né? E a gente, quando serrar isso, a gente vai ter cubinhos que são de madeira por dentro e depois vão ser pintados de branco. O que o problema quer saber qual é a razão entre as áreas da parte vermelha e da parte branca. Então veja bem, vamos considerar um cubinho desse aí qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, esse cubinho aqui lá de trás, vou redesenhar ele aqui. Olha só. Esse cubinho que tá lá atrás, aqui nesse cantinho, eu desenhei ele aqui, tá? Ele tá pintado de vermelho aqui, mas eu vou pintar dessa cor aqui, porque eu não tenho vermelho aqui, tá? Esse cubo, esse pequenininho, que ele tá aqui em cima, ó, ele também tem uma face lá de trás que é vermelha, atrás, né, que é a parte externa do cubo. E essa outra parte aqui, que não está aparecendo. Ele é igual esse aqui, ó. Mesma coisa. Só que você não está vendo as outras duas faces vermelhas lá de trás. Você, na verdade, só está vendo esse aqui. Você conseguiria ver as três vermelhas. Mas aquele lá que eu desenhei, você só vê uma vermelha. As outras duas vermelhas estão lá atrás. E é claro que você está vendo essas duas brancas, mas ainda tem uma outra branca lá por baixo. Eu pergunto o seguinte para você. Um cubo tem quantas faces? Tem 6 faces. É o dado, né? O dado é numerado de 1 a 6. É claro que são 6 faces, porque você tem aqui 4, né?
Se você der a volta completa, as laterais são 4 faces. 1, 2, 3, 4 que estão lá atrás. E você tem ainda a face de cima e a face de baixo. Então um cubo tem 6 faces. Agora, quantos cubos tem aqui? É fácil você contar quantos cubos tem aqui, né? Se você olhar aqui de frente, você vai ver quantos cubos. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 cubos. Agora, você ainda tem uma outra fileira igualzinha a essa aqui no meio do cubo. E você tem uma outra fileira igualzinha a essa lá atrás. Então, o número total de cubinhos que você vai ter aqui é o seguinte. 9 vezes 3, né? Esses 9 da frente, mais esses 9 aqui e mais esses 9 aqui. Então você tem 9 vezes 3. Isso aqui é a quantidade total de cubos, cubinhos. De cubos pequenos como essezinho aqui. São 27, né? 9 vezes 3, 27. Agora, o número total de faces que você vai ter aqui, depois que desmontar esses cubinhos todos, que serrar isso, você vai ter quantas faces? Você vai ter 6 vezes esse total. 6 vezes 27. Isso aqui, então, é o número total de faces, como essa, como essa, como essa, como essazinha aqui. Somando tudo, é esse o número total. Porque eu peguei o número total de cubinhos, que é isso aqui, e multipliquei por 6, porque são 6 faces de cada um. Quanto é que dá isso aqui? 6 vezes 27? 6 vezes 27, isso aqui vai dar 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 62. Você tem ao todo 162 faces desses cubinhos, somando tudo. Claro que você vai ter umas brancas e outras vermelhas, né? Essas faces que estavam aqui do lado de fora, na casquinha externa do cubo grande, elas são faces vermelhas. As que estavam por dentro são faces brancas. Quantas são as vermelhas? Fica fácil contar as vermelhas. Olha só. Se você olhar essa frente aqui, quantas vermelhas você tem? Você tem aqui nessa frente, nessa parte frontal, você tem ao todo 9 faces vermelhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, essas faces pequenininhas. Uma face grandona equivale a 9 faces pequenininhas. Então aqui você vai ter um total de 9 faces vermelhas pequenas desses cubinhos, como essa daqui. Agora você olhando para o cubo grande, olha só. Eu não vou pintar isso tudo não, mas observe que você tem também aqui nessa parte de cima mais 9. São essas daqui de cima. Nessa parte direita aqui você tem também mais 9. E é claro que você tem a parte de baixo, que tem mais 9, lá embaixo, que não está aparecendo. Você tem aqui essa parte esquerda, que não está aparecendo, mais 9. E você tem a parte lá de trás, que também não está aparecendo. É uma face oculta. Tem mais 9. Ou seja, você tem 6 vezes 9. Você tem 6 faces como essa aqui. 6 vezes 9. Isso é o número total de faces vermelhas. O número de vermelhas é 6 vezes 9. Né? Porque você tem 9 aqui, e aí repete isso 6 vezes. 6 vezes 9. Quanto é que dá 6 vezes 9? 54. Então olha só como é que vai ficar isso aqui. O total, a gente já calculou, é 6 vezes 27, que é isso aqui, ó, 162. Só que dessas, 54 são vermelhas, comoessazinha daqui. Quantas são as brancas? Brancas, o número mais fácil de você calcular o número de brancas, como essas duas aqui, é você pegar o total e subtrair as vermelhas. Quanto é que dá isso? 162 menos 54. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 12 menos 4, 8. 5 menos 5, 0. Vai ficar 1. Vai ficar 108. Você vai ter 108 brancas.
Pronto, então isso aqui, essa contagem aqui é o que interessa para a resolução do problema. Você vai ter 54 faces vermelhas e 108 faces brancas. O que o problema está perguntando? Qual é a razão entre a área das superfícies total, pintada de vermelho e a pintada de branco? O que é a razão? Razão é a divisão entre dois valores. É como se fosse uma fração, né? Você vai pegar os vermelhos, que são 54, vai dividir pela quantidade de brancos, que é 108. Quanto é que vai dar isso aqui? Olha só. 54 a gente pode escrever como 6 vezes 9, né? 54 é 6 vezes 9. Ó, 6 vezes 9. O 108 é o dobro de 54, não é mesmo? Ó, multiplica 54 por 2, vai ficar 10 aqui, e aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Então, 108, na verdade, é o dobro de 54. Eu não precisava nem ter escrito como 6 vezes 9. Podia ter escrito isso aqui, 54 e 54. Aí ia cortar aqui, ia simplificar o 54. O que sobrou, então? 1 sobre 2. Então a razão entre o número de vermelhas e o número de brancas é 54 sobre 108, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou 1 para 2, né? Se você falar em razão, é a divisão de um número pelo outro. Você pode simplificar essa razão. Então olha só, qual é a razão entre esses dois valores? Aqui, ó, 1 para 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio, né? Que é o resultado de 54 sobre 108. Então a resposta correta, 1 sobre 2. Resposta correta, letra A de alfa. Vamos ver uma outra solução aqui para esse problema, que é o seguinte. Eu vou fazer um corte nesse cubo como se eu estivesse cortando uma maçã. Olha, quando você corta uma maçã, você vai ter duas superfícies brancas aqui, né? Duas faces brancas que você cortou a maçã. Ela era toda vermelha por fora, fez o corte, então aqui você ficou branco e branco. A mesma coisa vai acontecer com esse cubo. Esse cubo, do lado de dentro, digamos que ele seja todo madeira pura, não foi pintado ainda. E aqui a casquinha é vermelha. Quando você serra isso aqui, você faz um corte, você vai ter duas novas faces que estavam do lado de dentro. Elas são faces que estão uma de frente para a outra. Elas não aparecem quando o cubo está fechado, está inteiro, não foi serrado ainda. Mas à medida que você faz um corte aqui, você vai ter aparecendo duas novas faces lá por dentro. Faces iguaizinhas a essa aqui, só que cor de madeira, que vai virar branco depois, né? Lembra da figurinha da maçã cortada? Pois é, olha só. Você, para serrar esse cubo aí em cubinhos menores, você só vai ter que fazer, sabe quantos cortes? Quantos cortes você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um corte aqui, ao longo dessa linha. Aí você vai ter que fazer um outro corte aqui, ao longo dessa linha. Depois você vai cortar assim, ó. Vai fazer um corte ao longo dessa linha. E um outro corte ao longo dessa linha. Então você cortou 2 assim e 2 assim. Agora você vai cortar assim, ó, na horizontal. Você vai fazer um corte ao longo dessa linha e ao longo dessa linha. Então, com essas 6 cortadas que você deu aí, você fatiou o cubo todinho em cubinhos menores. Todos foram cortados aí. Agora, observe o seguinte. Cada vez que você faz um corte desse, você vai gerar duas novas superfícies brancas. Claro, você vai ter aqui uma superfície vermelha. Essa superfície aqui é vermelha. Lá atrás não está aparecendo, tem uma outra superfície vermelha.
Então, quando você fizer esse corte aqui, você vai ter duas superfícies brancas. É igual a maçã. Quando você abre, você vai ter duas faces brancas, que antes não existiam, estava fechado, né? Aí vai ficar branco, branco. Então você vai ter duas superfícies brancas. Vou botar aqui, 2B. Quer dizer, duas brancas. Aqui, quando você fizer esse corte aqui, você também vai ter aqui duas brancas, duas superfícies brancas. É uma superfície igualzinha a essa. Não acredita, não? Então eu vou desenhar. Ah lá, cortei aqui, ó. Zaz! E aí quando a gente cortou aqui, apareceu aqui essa superfície branca, que aqui não está aparecendo, mas aqui está ela, e essa superfície branca aqui. Então você abriu em dois pedaços. Então cada corte que você faz, você vai ter duas novas superfícies brancas. Cada superfície branca dessa é assim, é um quadriculado de 3×3, né? São 9 quadradinhos aqui. Então, olha só, você vai ter aqui duas novas superfícies brancas, aqui também mais duas, aqui também mais duas brancas, aqui também mais duas brancas e aqui também duas brancas e duas brancas. Qual é o número total de superfícies brancas? Aqui eu estou vendo duas. Mas qual é o total de superfícies brancas? Você vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você tem 12 brancas. Cada uma, aqui você está vendo duas delas, né? São superfícies assim, 3×3. E qual é o número total de superfícies vermelhas? Aqui você está vendo uma superfície vermelha, mas ao todo são quantas superfícies vermelhas? É o número de faces do cubo grande. Quantas faces são? 6. Então você tem 6 superfícies vermelhas. Aqui é uma superfície vermelha, mas ao todo são 6. Tem essa aqui de cima, tem essa aqui do lado e tem as outras lá atrás que não estão aparecendo. Então você vai ter aqui 6 vermelhas. Qual é a razão entre a área da superfície total pintada de vermelho e a pintada de branco? Você vai dividir isso por isso. 6 dividido por 12. Que você pode simplificar, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Ou seja, a razão é 1/2, ou 1/2. Então aqui, 1/2, resposta correta. Letra A de alfa.